Olá, eu sou a Regiane Leme e hoje nós vamos terminar o nosso trabalho falso crivo. Na primeira parte, nós bordamos nossa base em ponto ilhós, então aqui o ponto ilhós comum, e hoje nós vamos fazer o crivo. O crivo, para quem não conhece, ele é um bordado que é desfiado e sobre as tramas nós bordamos alguns pontos que formam os furos no nosso tecido. O falso crivo que nós vamos fazer hoje, ele forma esses furos, só que nós não desfiamos o trabalho. Nós apenas vamos fazer os pontos, esses pontos eles vão amarrar as tramas e formar aqui os furinhos do nosso trabalho. Aqui eu fiz a nossa base, essa base, o passo a passo dela está no vídeo 48. Então eu vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo para quem está entrando no canal agora e está começando a bordar com a gente agora. Bordei a nossa base em uma toalhinha com as toalhinhas de franja, que são aquelas toalhinhas que nós normalmente levamos na bolsa e que tem aquela altura do barrado menor. Então é difícil encontrar trabalhos para fazer o bordado nesse espaço. Então, tanto nessas toalhinhas quanto em panos de prato, são barrados menores. Então, é um desenho que fica muito bonito no trabalho de vocês. Então, vocês podem fazer somente a base em ponto ilhós, ou pode também fazer o enfeite com falso crivo, como nós vamos fazer agora. Aqui eu fiz apenas 3, porque eu vou fazer no detalhe no centro, um pequeno detalhe, ó, bem simples, somente no centro aqui do desenho, e vou fazer um detalhe maior aqui nas laterais. Então, se você não quiser fazer o detalhe nas laterais, é só você fazer mais um triângulo de cada lado, e fazer o falso crivo somente no centro, ou também só fazer a base em ponto ilhós. Nós ficamos 2 semanas fazendo outros trabalhos, porque as amigas estavam com dificuldade em encontrar as toalhinhas, e também os panos de prato. Então, para dar tempo de todo mundo comprar material, eu fiz uma aula Bargelo, e depois, na segunda semana, eu fiz os coelhinhos em 8, para dar tempo de todo mundo conseguir bordar os trabalhos de Páscoa, e presentear os amigos nessa data. Então, já aproveitando, desejando uma feliz Páscoa para todas as amigas, com muita saúde, e vamos continuar os nossos bordados. Então, antes de fazer o passo a passo do falso crivo na toalhinha, vou mostrar para vocês no etamine o passo a passo do ponto, e depois voltamos aqui para mostrar a continuação do nosso trabalho. Então, com um pedaço de etamine, nós vamos começar a fazer o passo a passo do falso crivo. 2 coisas importantes para você saber antes de iniciar. O falso crivo você sempre vai bordar com a linha da meada de ponto cruz. Então, é aquela linha mais fina, porque esse é um ponto bem delicado, então a gente sempre utiliza aqui a linha mais fina. E também da mesma cor do tecido. Então, dependendo da cor da toalha que você está usando, você vai escolher a cor da linha da mesma cor, porque o ponto crivo, ele vai aparecer aqueles furinhos e não é para aparecer a linha. A linha não é a parte mais importante do nosso trabalho. Então, é o efeito que ela vai fazer no tecido. Então, essa linha, quanto menos ela aparecer, mais bonito vai ficar o seu trabalho. Para facilitar aqui a visualização, eu vou pegar aqui uma linha escura, apenas para facilitar a visualização do ponto. Quando você for iniciar o seu ponto, você vai entrar um furinho, sair no outro. Você vai utilizar a linha dobrada ao meio, um fio dobrado ao meio, formando aquela argolinha. Entra no furo, sai no outro, igual no ponto cruz. Vai passar agora a sua agulha por dentro da argolinha. Ó, vai prender, então aqui o arremate de início, ele é feito dessa maneira, só passando a linha pela argolinha. Agora, nós vamos entrar com a agulha no furo de baixo, vou aproximar agora bem, ó, para ficar fácil de todo mundo acompanhar. Sempre que você for bordar para a direita, a sua agulha vai sair de baixo para cima, ó, e sempre em diagonal. Então, o nosso trabalho, ó, ele vai ficar com essa linha reta e no avesso, ó, vai ficar a diagonal. Então, o nosso trabalho vai ser feito todo dessa maneira. Então, de novo, ó,
o furo para baixo e tô indo para a direita, então ponta da agulha para cima. Então é só você ir fazendo, ó, de baixo para cima. Você vai fazer esse ponto quantas vezes couber no desenho que você estiver fazendo. Então vai depender do tamanho que você escolheu. Pode fazer isso aqui o barrado inteiro, quando você usa aquela toalhinha pequena de franjinha, você pode fazer o barrado inteiro, apenas com esse ponto, que a sua toalhinha vai ficar um trabalho bem bonito. Você pode preencher nos centros de trabalhos em ponto reto. Então, quando sobra um espaço no seu desenho, você pode preencher esse espaço com esse ponto. Você vai fazer essa repetição, ó, quantas vezes você precisar. Quando chegar no último ponto, você vai fazer esse ponto reto, só que você vai sair, ó, em linha reta no mesmo furo. Então, ó, o seu lado direito vai ficar todos com essa linha reta, ó, e o seu lado avesso, ó, fica todo em diagonal e todos para o mesmo lado. Terminada a primeira carreira, então aqui, ó, voltei com a agulha no mesmo furo. Agora nós vamos fazer a segunda carreira. Vou agora para a esquerda. A esquerda sempre você vai fazer de cima, ó, então entra no furo de cima, na mesma reta ainda, e sai em diagonal para baixo. Então essa é a posição que você vai, ó, fazer toda vez que você estiver indo para a esquerda. Então ponta sempre para baixo, o lado direito é sempre uma reta, o lado avesso todo em diagonal. Então, ó, sua agulha sempre saindo em diagonal. Ó, vamos fazendo aqui, ó, bem fácil. Vou fazer agora. Vou fazer mais 2 carreiras, para não ficar nenhuma dúvida. Terminei, de novo, ó, cheguei no final do desenho, terminei, agora eu vou continuar subindo. Então, de novo, o último ponto, linha reta. Ó, ficou todo em linha reta. De novo, ó, vou para a direita, ponta da agulha para cima. Então, você entra no furo de baixo, sai no de cima. E de novo, ó, do mesmo jeito, ó. Então, é bem simples. Para quem faz o ponto cruz, ele é o ponto cruz invertido, porque, ó, aqui seria o avesso, que todo mundo faz o ponto cruz, linha reta. Ó lá. E o outro lado, ó, pontos em diagonal, todos na mesma direção. Então, bem simples de você acompanhar. Então, estou indo para a direita, entro no furo de baixo, saio com a ponta para o lado de cima. Vou fazer, ó, cheguei no final aqui do meu desenho. O último ponto, você entra embaixo, só que você sai em linha reta, ó, no furo de cima. Agora vou fazer aqui a última carreira, agora vindo para a esquerda. Esquerda, sempre ponta da agulha para baixo. Então, você entra em cima, sai embaixo. E de novo, vou terminar essa carreira, depois a gente faz a segunda parte aqui do nosso bordado. Então, aqui, e muito fácil de você acompanhar. Então, vou até a última carreira. Chegando na última carreira, eu vou fazer esse ponto, só que eu vou virar o meu tecido. Então, você vai deixar essas linhas que estão na vertical, você vai virar e vai deixar elas todas na horizontal. Então, também, ó, dá para entender bem. Vou terminar esse ponto, que ele vai ficar em linha reta, e vou sair com a minha agulha também, ó, em linha reta. Então, é só você mudar a direção do seu bordado. Agora, eu vou continuar repetindo. Estou na esquerda, vou bordar para a direita. Então, como que a gente faz quando a gente borda para a direita? A gente entra no furo de baixo, sai em diagonal para cima. E de novo, ó, vai fazer a mesma coisa. Entra embaixo, a mesma coisa que você fez quando você fez a primeira parte. Então, ó, embaixo, sai em cima. Quando você tem essas linhas, ó, da primeira carreira, quando você for bordar essa segunda carreira, você sempre empurra essa linha e passa por trás dela.
Ao invés de você bordar no furo e deixar essa linha para fora, você passa a sua agulha empurra ela para dentro, ó, a linha, e entra com a sua agulha, ó, por fora dela, que isso aqui vai dar um acabamento bem bonito no trabalho. Algumas pessoas não ligam dessa linha ficar para fora, mas só que quando ela fica a linha para dentro, ó, o furinho ele aparece mais. Então ele, ó, dá um destaque maior. Então sempre que você tiver essa linha, você pega, empurra ela para dentro. Então, ó, fazendo aqui o último ponto, ó, empurra ela para dentro, ó, sai em diagonal que eu tô indo para direita. Cheguei no último ponto, a mesma coisa. Eu entro embaixo, saio em linha reta. Quando nós fazemos esse último ponto, a gente quer também que fique esse furinho também, que esse é o resultado do falso crivo. Deixa eu deixar aqui, ó, aparecendo aqui o fundo rosa, ele vai formar esses buraquinhos. Com a linha escura, a visualização ele atrapalha um pouco, mas como o passo a passo é melhor com a linha escura, então primeiro nós vamos fazer com essa cor, depois a gente faz na toalhinha e vocês vão conseguir visualizar melhor esses furos que ficam. Cheguei no alto, vou fazer linha reta. Só que se eu faço a linha reta agora, vou fazer aqui só para vocês visualizarem. Esse furo do centro, ó, ele fica cheio. Essa linha emenda nessa. Então, antes de eu fazer isso, ó, então, terminei esse ponto, fiz o último ponto em linha reta. Antes de fazer a segunda linha reta, eu vou passar por baixo dessa linha bordada. Então, esse aqui é um detalhe. Se você não quiser fazer esse detalhe e quiser fazer direto o ponto, pode fazer. Vai do gosto de cada uma. Passo por baixo desse ponto aqui. E agora sim eu vou começar a fazer o bordado de cima. Vou para a esquerda. Então, é de cima para baixo. Aí você já vê a diferença, ó. Agora, ó, aparece o furo também, ó. Então, esse é um detalhe, ele é um detalhe simples, mas que daí ele dá um efeito mais bonito no trabalho. Então, de novo, ó, entra em cima, saio embaixo, entra em cima, saio embaixo, né, que eu estou indo para a esquerda. Cheguei no último ponto, ó, quando eu entro aqui, eu vou sair, ó, de baixo para cima. Se eu sair aqui, vai ficar aquela linha emendada. Então, antes de eu fazer isso, primeiro eu passo por baixo do fiozinho de novo, ó. É um detalhezinho simples, mas que faz uma diferença. Passei por baixo desse fio, agora sim eu faço aquele ponto que eu ia fazer, ó. Então, é só passar esse último ponto, antes de você fazer, passar por baixo da linha. Porque daí, ó, você vê que forma o furo. E não fica uma linha reta emendada. Então, você pode fazer o teste. Pode fazer sem passar pela essa linha e depois passando, que você vai ver a diferença que vai ficar. De novo, vou para a direita. De baixo para cima. O avesso, ó, vai formando o ponto cruz. Então, para quem faz, ó, a primeira carreira ficou toda numa direção, a segunda agora vai ficar na outra. Então, o seu avesso vai ser um ponto cruz. Então, continuando aqui, indo para a direita, de baixo para cima. De novo, vou chegar aqui no último ponto. Ó, eu entro embaixo e vou sair em cima no mesmo furo. Então, pronto, ó, fiz esse último ponto. Antes de continuar na carreira de cima, passa por baixo do fiozinho. Agora sim, vou para a esquerda. Então, é de cima para baixo. Então, é só uma repetição. Então, um ponto bem gostoso de você fazer. Não é difícil. Então, de novo, ó, cheguei do outro lado. Vou fechar. Você percebe que quando eu fechar esse ponto, ó, minha agulha vai para baixo e vai por baixo do tecido, vai sair em cima.
Então, é isso que você vai fazer depois que você passar a sua agulha por baixo do fiozinho. Então, passa a agulha por baixo do fio. E agora faz o que você já ia fazer. Ó, volta na mesma posição. Estou em cima, vou para a direita. O bordado é de baixo para cima. Então, de novo, ó. Você vê como é rápido, é simples de fazer. Em todo o seu trabalho, ó, vai ficando furinhos, ó. Colocando aqui no fundo rosa, você já percebe aqui, vai ficando, ó, os furinhos. Quando você fizer esse ponto com a mesma cor do tecido, você visualiza mais o desenho. Então, aqui, terminando, ó, mais uma vez. Fiz esse ponto, ó, o último ponto, eu saio no mesmo furo. Só que a minha agulha está por cima. Quando eu for começar a bordar, ela vai de cima para baixo. Então, antes de você fazer esse ponto, você passa por baixo. Depois que você passa por baixo desse fiozinho, você volta na mesma posição que você já estava. Então, é só um detalhezinho para a lateral do seu bordado também formar os furinhos do mesmo jeito que no centro. Se você não se importar de que alguns furinhos dessa linha emende aqui e fique um pouquinho cheio aqui o furinho, não precisa fazer essa passagem por baixo do fio. Então aí vai do gosto de cada uma, como cada uma achar que fica mais bonito e que gostar mais de bordar. Chegando na última carreira no alto, você vai fazer a mesma coisa. Sua agulha passa por cima dessa linha, a gente empurra essa linha para baixo, para que os furinhos lá de cima, eles apareçam mais também. Então, ó, tá vendo que aparece bem? Aqui você já percebe, ó, que esse furo ele está cheio com a linha. Olha, ele não parece bem o furinho. Então, você vai pegar com a agulha por cima, vai empurrar essa linha para baixo e vai entrar com essa agulha, ó, do lado de cima do fio. E quando você fizer o ponto, ó, agora você percebe, ó, ele forma certinho o furinho em cima. Então, essa última carreira sempre passando, do mesmo jeito que a gente fez embaixo, você vai fazer em cima também. Passa por cima do ponto e aqui termina o último ponto. Então, esse vai ser o resultado, esse é o passo a passo. O arremate, ó, esse é o avesso. O arremate você pode fazer fazendo um nozinho no último fio. Se for fazer um nozinho, faz um nozinho bem pequenininho, tem que ser bem delicado. Se você tiver bordado em volta do desenho, normalmente a gente vai ter o ponto ilhosa, a gente vai ter o ponto reto. Então, você pode esconder essa linha passando por baixo das temas do bordado. Igual quando a gente faz nos outros bordados, pegando apenas as temas do tecido e escondendo essa linha por baixo do bordado. Se você não tiver essa tema, é só você pode passar por baixo, ó, dos fios bordados. Então, aqui são as 3 maneiras que você pode, ó, fazer o arremate. Se você fizer dessa maneira, passando com cuidado por baixo dos fios, você pode ir numa direção e depois voltar. Então, aqui é um arremate que fica bem preso. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você for fazer um detalhe bem pequenininho, lembrando ó, que aqui só a visualização não está melhor porque a linha é preta. Quando for branca, você visualiza melhor. Agora eu vou fazer o segundo modelo, que é um pouco maior. Então, aqui a gente borda os quadradinhos, quando você quiser um ponto ó, bem delicado, pequenininho, então você faz dessa maneira. Se você quiser um pouco maior, então agora eu vou fazer uma segunda contagem. Essa segunda contagem é a mesma que a gente vai utilizar lá na toalhinha. Você vai dobrar a sua linha, uma linha dobrada ao meio, vai fazer a argolinha. Só que ao invés de pegar apenas um quadradinho, como a gente fez no primeiro modelo, você vai pegar, ó, 2 quadradinhos. Então, vai ficar um furinho, ó, entre o que você entrou e o que você saiu. Então, aqui, do mesmo jeito, ó, passa a agulha por dentro da argolinha, puxa. E agora, o jeito de bordar é o mesmo. Só que quando a gente borda no tecido etamine, que é aquele que a gente compra por metro,
A tama do etamine, ele é mais dura do que a tama da toalha. Então, quando você for bordar esse ponto no etamine, então do mesmo jeito, ó, estou embaixo, vou sair em diagonal para cima. Só que dessa vez, ó, pula um. Nós vamos bordar, ó, sobre 4 quadradinhos, vai ser um ponto agora maior. Quando você borda no etamine, como o tecido é mais duro, você primeiro, ó, faz uma linha reta. E agora, no mesmo furo embaixo, você sai em diagonal para cima. Que essa segunda linha, ela vai amarrar melhor o seu trabalho e vai formar, ó, os furinhos. Então, isso aqui vai fazer só quando for o etamine comprado por metro. Quando for na toalha, você já vai fazer direto um ponto em diagonal. Então, na toalha, você vai entrar embaixo, então, ó, sempre o furo no meio. E vai sair em diagonal para cima, também pulando um lá em cima. Então, quando for fazer na toalha. Quando for fazer no etamine comprado por metro, você entra embaixo, sai no mesmo furo primeiro. E depois você entra de baixo e sai em diagonal para cima. Ó, porque assim, ó, o furo vai aparecer melhor. Se você fizer apenas uma vez, ele não tem muita, o fio não tem muita força de segurar o tecido e formar esses furinhos. Então, você vai fazer isso 2 vezes. Então, vou fazer aqui um trabalho um pouco menor. Então, ó, entrei reto, saí em diagonal. Então, se você quiser treinar depois no etamine primeiro, antes de fazer na toalha, ó, você pode treinar. Vou fazer aqui uma última vez, ó, primeiro em linha reta, depois em diagonal. Quando chegar no último ponto, então, de novo, ó, faz 2 vezes. No último ponto, lembra, sempre linha reta. Então, fiz aqui 2 vezes. Agora, eu vou para a esquerda. Então, a esquerda, ó, é de cima para baixo. Então, se você estiver na toalha, você já faz direto esse ponto. Se for no etamine comum, primeiro em linha reta, 2 vezes, ó. E agora sim, de cima para baixo. Lembrando, ó, que sempre tem que pular um furo para ficar todos os pontos do mesmo tamanho. Então, ó, faz em linha reta, ó, 2 vezes o fio, depois sai em diagonal. Ó, vê só, ele também vai ficar, ó, do mesmo jeito que o outro. Primeiro nós vamos fazer linhas em diagonal e depois a gente volta na outra direção. Então, vou fazer aqui essa carreira mais uma, daí a gente volta fechando. O passo a passo é o mesmo. Então, ó, primeiro linha reta, depois diagonal. Então, isso aqui quando você for fazer no etamine por metro. Então, ó, fácil, é um trabalho gostoso de você bordar. Cheguei no último ponto, você faz em linha reta, faz a segunda vez, ó, saio em linha reta, eu vou fazer primeiro esse ponto, ó. Então, sempre 2 vezes, se for na toalha, você já faz uma vez só. E agora eu vou para a direita. Então, de baixo para cima. Então, depois vocês pegam um pedaço de etamine, pegam um pedaço de fio também com uma linha. No começo, pega uma linha escura, como eu estou fazendo, apenas para praticar. Depois que você praticou, que você percebeu o resultado, aí você faz o teste com a linha da mesma cor do tecido. Porque pode ser que no início, quando você está iniciando o ponto, você sinta um pouco de dificuldade na hora de fazer essa contagem. E com a linha escura você consegue visualizar bem se você está fazendo todos os pontos na mesma direção. Então aqui, finalizando, vou fazer aqui a última carreira. Então, termina em linha reta. Volta para o mesmo lugar. Como eu vou virar agora o tecido, eu estou com as linhas na vertical, vou virar agora na horizontal. Termino aquele ponto. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra direção. Então, é só vir para baixo, como eu vou para a direita, é de baixo
para cima. Como eu estou fazendo no etamine por metro, então eu faço primeiro esse ponto uma vez, e na segunda agora sim, ó, de baixo para cima. Faço 2 vezes. Lembrando, ó, aquela primeira carreira, você empurra a linha para baixo, ó, a agulha entra por cima dela, para quando você puxar, ó, você abrir aquele furo. Então, se não deu para visualizar muito bem no início, agora você consegue visualizar mais, ó. Passa por cima da linha, deixa a linha lá para dentro aqui do tecido, para quando você for fazer seu ponto, ó lá, ficar aberto também o furinho em cima. Então, é um detalhe que faz diferença no final do trabalho. Então, fiz a primeira vez, ó. Vou fazer a segunda. Ó, a minha linha tá acabando, então eu vou fazer um arremate. Ó, é o último ponto dessa carreira, então linha reta. Vou fazer o arremate. Ó, vou indo para o avesso, ó, o avesso como vai ficando. Lembrando que quando você fizer com a cor do tecido, ele não vai aparecer muito nem o arremate. Vou passar por baixo, ó, das tramas do tecido. Então, só passar por alguns pontos. Lembrando, não passar para o lado direito. Então, sempre olhando para não aparecer do lado direito. E é só passar por baixo das tramas do tecido. Lembrando que se tiver desenho em volta, esconde o arremate embaixo dos fios do bordado. Se você quiser fazer o nozinho, pode fazer o nozinho, então cada uma vai escolher o arremate que achar melhor. Então agora a gente vai voltar no bordado. Vou pegar aqui, deixa na mesma posição que você estava e pega mais um pedaço de linha. Vai começar o ponto no último que você parou. Então você fez aqui a linha reta, o próximo ponto você ia fazer esse fio para começar a próxima carreira. Então é só você pegar, ó, fazer o primeiro fio, de novo, passa por dentro da argola. Fechou esse ponto, agora você começa a fazer o bordado. Quando você vai para a esquerda, é de cima para baixo. Agora sim, você começa a fazer aqui o ponto de cima para baixo. Se for no etamine por metro, você faz 2 vezes essa linha de pé. Depois em diagonal. A última também faz 2 vezes. Quando fizer a segunda, você sai embaixo. E lembrando, quando a gente sai para a próxima carreira, nessa segunda parte, depois que a gente virou, antes de você sair, ó, você vai sair desse jeito. Antes de você sair, você vai passar, ó, vou terminar aqui o último ponto. Antes de você sair para a próxima carreira, de novo, ó, passa por baixo do fio, ó. Então, isso aqui você só vai fazer nessa segunda parte, depois que você bordou um lado, virou o tecido e veio para o outro lado. A gente não fez do outro lado, porque nossa linha acabou, e a gente fez o arremate na linha de baixo, senão a gente também ia fazer esse mesmo passo, ó. Primeiro passa por baixo da linha, e agora sim, entra no furo, sai no outro. E como vamos para a direita, então primeiro, ó, a gente faz a linha em pé. Então, o etamine por metro faz 2 vezes. Ó, quando você faz aquela passagem por baixo desse fio, ó, ele aparece bem o furo. Ó, vou colocar aqui no fundo rosa. Aparece bem aqui o furo no tecido. Então, se você não passar por baixo, você vai perceber que esse furo ele fica um pouquinho mais cheio, porque a passagem da linha vai ficar meio reta. Mas se você não se importar com esse detalhe, pode fazer em linha reta. E agora sim, ó, vou para a direita, de baixo para cima. Linha reta 2 vezes. Ó, esse é o mesmo passo a passo que a gente vai fazer depois na toalhinha. Ó. Vai ser esse tamanho que nós vamos fazer. Então, de novo, ó, 2 vezes de pé, depois em diagonal, de baixo para cima. Chegou no final, faz em linha reta. Antes de você entrar, deixa eu arrumar aqui e sair no furo de baixo,
antes de fazer isso, ó, ó, a posição é essa que você vai fazer. Então, às vezes, quem tá dentro não entendeu ainda, ó, o próximo ponto para você fazer a carreira de baixo. Antes de fazer esse ponto, ó, primeiro, passa por baixo da linha. Depois que você passou por baixo da linha, você vai fazer exatamente a posição que você estava antes, ó. Então, é só isso que você vai mudar. Antes de fazer esse ponto, passa por baixo. E agora, quando você puxar, ó, o furo ele vai ficar bem aberto também desse lado. Então, ó, todos os cantos, ó, estão ficando bem abertos. Agora sim, faz 2 vezes nesse fio. Vou para a esquerda, de cima para baixo. Então, quando a gente for fazer a toalha, ó, a gente vai fazer apenas uma vez e depois já faz a diagonal. Aqui nós estamos, ó, fazendo, ao invés de já sair em diagonal, que a gente na toalha vai fazer em diagonal. Aqui no Etamine a gente faz 2 vezes, faz a primeira, na segunda você sai em diagonal. Então, se você quiser depois fazer o trabalho no Etamine, você vai fazer desse jeito. Então, ó, você já consegue enxergar o fundo rosa entre um desenho e outro. Ó, colocando no fundo rosa, já vai formando os buraquinhos. De novo, ó, último ponto, faz a primeira vez, se for no Etamine, senão já vai fazer direto o próximo ponto. Quando eu fizer o segundo, estou nessa posição. Para fazer essa linha reta, ó, eu vou entrar aqui e sair embaixo, ó, fazer uma linha reta. Antes de fazer isso, você passa por baixo, ó, do fio, estou fazendo bem devagar para todo mundo entender. Passa por baixo do fio e agora você põe a agulha na posição que você estava. Então é só fazer dessa maneira. Primeiro coloca a posição que você, na posição que você ia fazer o ponto, passa por baixo da linha e volta a agulha na mesma posição. De novo, ó, faz primeiro aqui a linha reta do canto. E agora, segunda vez, vamos começar agora a ir para a direita. Então, é de baixo, ó, já estamos com a linha embaixo, para cima. Como é a última carreira, então, ó, bem devagar para todo mundo entender. A última carreira é aquela mesma coisa que a gente fez lá em cima. Tem que empurrar essa linha de baixo para dentro, a sua agulha passa por fora. Ó, vou fazer aqui a segunda vez. Então, ó, já formou aqui o furinho também embaixo. Saio em diagonal para cima, ó, estamos indo para a direita. Mesma coisa aqui, ó. Você percebe, ó, que tá bem fechado aqui o furo. Você empurra essa linha para cima, passa a agulha por fora. Ó, daí você já vê como ele fica mais aberto, ó, e sem linha passando reto no meio aqui do furinho. E faço aqui a segunda vez. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, esse é o ponto que a gente vai fazer. O crivo a gente desfia, depois que a gente desfia, a gente entrelaça as tramas que ficaram. O falso crivo, a gente faz essa amarração, formando esses furinhos, apenas para dar a impressão do ponto. Por isso o nome de falso crivo. E para fazer o arremate também, mesmo jeito. Se você escolheu passar por baixo dos fios, você passa. Lembra de pegar sempre as tramas do tecido para segurar a linha. Se você preferir, você vai, depois você volta passando por outras tramas diferentes. Então aqui vai de cada uma. Pode fazer um nozinho no canto, pode esconder na lateral. Então, se você tiver bordado, pega uma trama pro lado de fora embaixo do bordado. Aquele mesmo ponto que a gente faz, ó. Pega 2 tramas em uma direção. Depois, ó, muda de carreira, ó. Fiz nessa carreira de baixo, agora eu vou na carreira de cima. E pego na carreira de cima mais uma trama. Então, são 4 tramas. 1, 2, na carreira de cima, 3, 4. Se tiver bordado aqui. Se tiver um pontilhós, passa em volta do pontilhós do mesmo jeito que a gente faz o arremate do pontilhós.
Então assim você vai fazer o arremate. Pode ser uma das 3 maneiras. Se for o nozinho, um nozinho bem pequeno, para não aparecer muito no trabalho. E esse é o passo a passo. Agora na toalhinha, eu já deixei aqui adiantado. Vou trocar aqui. Deixa eu colocar com o fundo cor-de-rosa escuro para todo mundo conseguir visualizar. Ó, esse é o bordado que você vai fazer. Então, vai escolher uma linha com a cor próxima à linha do tecido. Então, aqui eu tenho a meada, ó. Peguei uma meada que a cor é uma cor igual, ó, a cor das tramas do tecido. Se você não tiver uma trama igual, o mais parecido possível. Quanto menos aparecer essa linha, mais bonito vai ficar o seu trabalho. Então, agora eu vou fazer com vocês aqui o outro lado da toalhinha, para todo mundo acompanhar aqui o passo a passo. Vou dobrar a toalhinha ao meio, ó. Vou iniciar esse trabalho, como do outro lado, eu comecei na mesma reta da folhinha. Se você quiser, pode fazer uma toalhinha, ó, com apenas esse ponto, porque essa toalhinha, ela tem, ó, umas tramas que são bem largas. Então, se você fizer aquele ponto pequenininho que você faz de furo em furo, ele quase não vai dar diferença, porque os furos da nossa trama, então aqui eu já escolhi aquela toalha bem baratinha, que tem aquelas tramas bem largas, ó. Então, para você bordar o ponto cruz, uma toalhinha dessa, para fazer um vagonite, ele não tem um efeito tão bonito, porque as tramas são muito largas, os furos já são grandes, que é aquela toalha de franjinha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquele ponto que você pega pulando o furinho. Então, você pode fazer somente aquele ponto, ou pode fazer a base do ponto ilhós que a gente fez na primeira parte da aula. Fiz, ó, vou fazer o mesmo detalhe depois no centro do ponto, vou fazer aqui junto com vocês. E vou fazer o detalhe nas duas laterais. Então, você escolhe. Pode fazer o desenho, pode fazer somente a base em ilhós e fazer esse detalhezinho no centro. Sem fazer essa lateral, pode apenas fazer vários triângulos em ilhós. Então, a combinação, tem várias combinações que você pode fazer. Aqui eu escolhi começar na mesma carreira da folha. Então, vou fazer uma reta, ó. Seguindo aqui a carreira da folha, vou chegar mais perto possível aqui da bainha. Então, seguindo aqui a mesma reta, vou começar entrando no furo, saindo no outro e pulando, ó, pulando um. Então, agora eu já vou fazer com a linha mais clara, para vocês verem o resultado, que agora vai formar aqueles furos mais fácil. Deixei a argolinha, passa por dentro da argola. Ó, então, quando você puxar, ó, na toalha, ele é mais fácil, que quando você puxar as tramas são mais moles, então ó, elas ficam aparecendo esse furo mais fácil. Então, a gente, se for esses buraquinhos, ó, maiores aqui na sua trama, você faz aqui de 2 em 2. Então, também você pode escolher. De novo, vamos para a direita. Então, é de baixo para cima. E, ó, e pula um furinho no meio. De novo, ó, de baixo para cima. Lembrando sempre deixando um furinho no centro. Ó, quando você aperta a linha, se você já vai formando os furinhos, se você quiser, pode usar um bastidor, deixar bem esticado, ó, a toalhinha. Se você tem dificuldade, né, em deixar a toalha um pouco mais reta, como esse é um trabalho que você vai puxar bastante aqui a linha, então, se você tem um pouco de dificuldade, você pode bordar com um bastidor. Ó, vai fazer isso até o final dessa carreira. Eu vou parar o meu desenho quando eu chegar, ó, um furo à frente dessa folha, um furo à frente, seguindo em linha reta, vai ser o meu último ponto. Então, lembrando, você vai fazer do tamanho que você achar mais bonito. Então, dependendo do trabalho, você faz o espaço que você quiser. Terminei a carreira que eu quero, vou fazer uma linha reta,
E agora o nosso ponto vai para a esquerda, então de esquerda, ó, sempre de cima para baixo, ó. Então, ó, sempre pulando um furo. Então, essa toalhinha tem que ser esse ponto desse tamanho para formar os furinhos. Se for menor, ele vai ficar muito parecido com os furos que já tem no tecido, não vai fazer muita diferença. Daí o seu bordado não vai aparecer muito. Então, nessa tela, se os furos forem muito grandes, você faz essa contagem onde a gente pula um furinho. Estou fazendo aqui com a linha clara, porque eu quero mostrar para vocês, quando terminar essa carreira, o resultado que vai ficar. Então, antes da gente fazer a segunda parte, que a gente vira o tecido, então eu quero que vocês vejam como fica o resultado, fazendo apenas esse sentido do desenho, porque vai dar um outro resultado diferente. Então, se você quiser, também pode fazer esse bordado somente nessa direção. Então, ó, já vai formando aqui os furinhos, ó. Vou deixar aparecendo aqui o fundo escuro, ó. Já começa a aparecer os furos maiores aqui onde a gente está amarrando. Então, é do mesmo jeito, entre cima, sai em diagonal para baixo. Se acabar a sua linha e você estiver próximo à bainha, você pode esconder a linha, fazer o arremate escondendo a linha dentro da bainha. Só se terminar próximo, senão faz o nozinho ou passa por baixo de alguns pontos. Cheguei, ó, ao final, entre cima, sai embaixo em linha reta, do mesmo jeito que a gente já fez lá no Etamine. Faço a linha reta aqui também, ó, então pulo um furo, vou para a direita, ó, é de baixo para cima. Então é só você manter aqui a posição da agulha, ó, vai ficar do mesmo jeito, ó, o avesso, ó, também, ó. Todos os pontos, ó, seguindo a mesma direção. Então, você sabe se você está indo certo, se todos os pontos aqui estiverem na mesma direção. Voltando aqui para o lado direito. Vou fazendo aqui a diagonal. Vou fazer aqui mais uma vez aquela passagem. Depois eu continuo e volto com ela, com essa parte pronta. Eu vou fazer aqui mais uma vez de cada lado, para vocês verem como que fica o final, se alguém ainda está com dúvida. Então, aqui sempre indo para a direita, sempre de baixo para cima. Ó, bem fácil, gostoso de fazer. Ó, chegando aqui no último ponto, ó, isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Cheguei no último ponto, saio em linha reta, ó, pulo um furo, saio no de baixo. Volto em cima no mesmo lugar. Você percebe que quando eu pulo, ó, tá vendo que a linha passa por baixo desse furo? Então, depois, quando a gente faz a outra parte, a gente vai pular aquela agulha e puxar dessa linha. Ó, que depois aí não vai aparecer. Se você não puxa ela, ela vai ficar assim, ó. Então, vai dar a impressão, ó, de que o furo ele tá cheio e não vai formar aquele furinho. Então, por isso que quando a gente vira o tecido, quando a gente vai bordar essa carreira, a gente sempre, ó, coloca a agulha e empurra essa linha, para ficar um buraquinho limpo, ó. Então, depois, quando a gente for fazer a segunda parte, eu mostro de novo. Saiu embaixo, esse primeiro ponto você volta no mesmo lugar em cima. E agora nós vamos fazer para a esquerda. Então, de cima para baixo, sempre pulando um ponto. Em cima, agora você já sabe onde você vai, ó, porque vai seguir a mesma direção dos pontos que você já fez. Só embaixo você toma o cuidado de pular um furo. Então, ó, fácil, gostoso de bordar. Todo mundo vai conseguir fazer. Tenho certeza, depois que você fizer o trabalho, você vai gostar muito, vai querer fazer mais vezes. Tem um resultado também bem bonito. Então, para quem não conhecia, esse é o falso crivo. Depois que nós bordamos a nossa base em ponto ilhós. Então, aqui, ó, chegando ao final, vou mostrar agora como faz o outro lado.
Então, ó, cheguei no último ponto. O último ponto faz linha reta, mesmo furo embaixo. Você de novo vai fazer uma linha reta embaixo. E agora você vai sair, ó. Vamos para a direita, então a diagonal é para cima. Então, quando você for sair, você vem embaixo, ó, pula um furo, entra no próximo. E quando você for sair de cima, você vai sair na mesma reta dos furos das linhas que você já bordou. Então, ó, bem fácil. Então, sempre saindo em cima, entrando embaixo. Agora eu vou continuar o bordado até o final da carreira. Você também continua o seu trabalho até o tamanho que você quiser fazer. Eu vou continuar descendo, intercalando as carreiras, até chegar minha última carreira na mesma reta do último ponto aqui da folha. Se você quiser fazer até o último ponto, pode fazer. Eu vou seguir aqui a carreira da última folha. Então, ó, está ficando dessa maneira, o avesso, ó, ficando todos os pontos ó, em diagonal na mesma direção. Então, vou continuar fazendo e já volto com essa parte pronta para vocês verem o resultado e para a gente fazer a segunda parte. Então, aqui estou quase acabando essa parte do desenho, então ó, você já vê que é um efeito ó, bem bonito no trabalho, somente fazendo uma direção. Agora eu vou fazer aqui a última carreira junto com vocês, a linha está acabando, eu aproveito e mostro para vocês como fazer o arremate nessa toalhinha, onde o tecido ó, é mais mole. Vou aproximar de novo, aproximando bem. Estou aqui no canto, ó, no último ponto. Vou fazer aqui a última carreira. Então, indo para a direita, de baixo para cima. Lembrando que eu estou fazendo essa última carreira seguindo a folhinha. Do mesmo jeito que eu segui a folha em cima, estou seguindo aqui a folha de baixo. Se você quiser, pode fazer aqui até o final. Eu escolhi seguir aqui a folhinha. Mas cada uma monta do jeito que mais gostar. Que o bordado a gente tem que seguir o que a gente gosta de bordar e o que a gente acha bonito. Então, cada uma escolhe a montagem que mais gostar. Se quiser fazer somente o falso crivo, se quiser também fazer o ponto ilhós, então você escolhe o modelo. O importante, falso crivo, sempre bordar com linha de meada e sempre com a cor mais próxima possível da cor da sua toalha. Então, aqui, ó, cheguei no último ponto. Então, fazendo ele aqui. Quando você terminar o último ponto, então, de novo, ó, a gente vai mudar de direção. Então, todas as linhas estão na vertical. Vamos mudar agora elas para a horizontal. Então, ó, dá para ver bem que elas brilham aqui, ó. Então, terminei aqui o último ponto. Sai agora em linha reta, só que agora, ó, na vertical. Então, as linhas agora estão na horizontal. Saio com a minha agulha aqui na vertical. Em linha reta, porque é o primeiro ponto dessa carreira. Então, ó, fechei o ponto lá de cima. Vou fechar agora esse ponto aqui na horizontal. E lembrando, agora vamos para a esquerda. Então, a esquerda ó, é de cima para baixo. E agora a gente vai começar a fechar. Agora vai aparecer mais ainda aqui os furos do nosso bordado. Deixa eu arrumar aqui para destacar bem ó, o fundo escuro. E agora nós vamos fazer ó, o mesmo bordado. Lembrando que essa primeira carreira é aquela carreira que onde tem essa linha maior, a gente vai passar a agulha e puxar ela para baixo quando a gente for bordar. Então, entra em cima, sai em diagonal para baixo. Ó, a linha tá acabando, daqui a pouco a gente faz o arremate. Ó, aqui, ó, tem aquela linha que fechou esse furo. A gente, ó, não vê direito esse furo. Então, é só você passar a agulha ó, por cima. Para depois, ó, que passou por cima, sair em diagonal, que quando você puxar, ó como fica limpinho daí. Então, dá um resultado mais bonito. Então, aqui vou fazer somente alguns pontos que a gente já vai fazer o arremate. Então, aqui, ó, mais uma vez, ó.
Estou aqui com a linha aparecendo, então passo a minha agulha por cima dessa linha. Quando eu fizer o ponto, ó, e eu puxar, também, ó, não aparece mais aquela linha. Ó, agora a linha já está curta. Vou terminar aqui apenas entrando no ponto. Você marca bem onde você terminou aqui o último ponto, para quando você iniciar a nova linha, você começar nesse mesmo lugar. Então, ó, terminei. Quando a gente faz o arremate, ó, o avesso também, ó, todos os pontos na mesma direção, ó, todos no mesmo sentido. Eu vou passar, como eu estou longe da minha bainha, não tem como esconder dentro da bainha. Também não tem desenho próximo aqui para me esconder. Então, eu vou fazer uma reta, ó, passando por baixo das tamas, ó, somente as tamas de um lado aqui do tecido. Então, passando somente embaixo das tamas, ó, vou passar por baixo de 4 tamas. E eu vou voltar passando pelas tamas do outro lado. Então, aqui eu tenho as tamas do outro lado, volto passando, ó, pegando as tamas por baixo dos fios bordados, ó, que assim eu prendo a minha linha. Então, aqui já é um arremate que fica bem preso. É só depois você cortar rente. Então, fui pegando as tamas em uma direção e voltei pegando as tamas na outra. Se quiser fazer o nozinho também, pode fazer, não tem problema. Você escolhe o arremate que você achar mais fácil e que fica mais bonito. Agora, com a nova linha, você vai começar naquele ponto que você ia fazer do próximo ponto. Então, terminamos aqui, ó. A gente tem a linha da vertical, aqui já não tem. Então, a gente vai começar nesse ponto. De novo, ó, tem aquela linha fechando, ó, lá em cima. Então, você entra no ponto, sai lá em cima, por cima daquela linha. Vai passar sua linha por dentro da argolinha. Igual no início, lá quando a gente começou a fazer o primeiro ponto. E vai fazer a laçada. Então, aquela linha que a gente pegou lá em cima, ó, já formou o furinho certinho, ó. Não parece mais que tinha aquela linha passando. Ó, a gente tem mais uma aqui depois, ó. Tá vendo como fica fechado? Então, esses são detalhes que, se você não se importar, que fique desse jeito, não tem problema. Você não precisa daí puxar essa linha. Então, são detalhes que cada uma vai fazer de acordo com o gosto, não tem problema. Se você não gosta, se você não se importa com essa linha, não precisa passar por cima. E agora, a gente continua, a gente está indo para a esquerda. Então, a esquerda, ó, é de cima para baixo. E continuamos aqui os pontos até chegar no último ponto. Então, de novo, ó, eu gosto, né, eu me preocupo muito com esses detalhes, então, agora estou quase chegando no último ponto. Então, de novo, ó, passo por cima daquelas linhas, ó. Depois, em diagonal para baixo, você percebe, ó, que já abriu também o furo em cima. O último ponto, agulha reta. E agora é aquele detalhe que eu mostrei com a linha preta. Quando eu for fazer esse ponto, eu vou fazer ele agora para a direita, então é de baixo para cima. Vou fazer aqui só para mostrar como vai ficar esse detalhe, ó. Quando eu fizer o ponto, você vai perceber, ó, mostrando bem de perto, que vou ficar com essa linha aqui, ó, tampando esse furo. Então, ó como ficam os outros furos aqui, ó, todos bem abertos, ó. Tirando aqui a linha, ó, tá vendo? Fica todos bem abertos. Só que aqui, ó, vai ficar bem fechado, ele fecha, parece que cobre o furinho essa linha. Então, pra gente fazer esse detalhe, ó, fazendo então bem perto aqui para vocês verem. Volto aqui, tô voltando o ponto, ó. Então, antes de eu entrar embaixo e sair em cima, como eu tinha acabado de fazer, eu vou primeiro passar por baixo, ó, do ponto bordado.
naquele ponto perto de onde eu estou com a linha lá. Primeiro só passa por baixo dele. Agora sim você vai fazer o ponto. Ó. Entra em cima, sai embaixo. Que quando eu passo esse detalhe por baixo do fio, eu fico com esse furo bem aberto. Então, essa é a diferença. Voltando aqui, ó. Então, é o que eu acabei de fazer, ó. Primeiro, ó, eu passei a linha por baixo do fio, para depois fazer o que eu já ia fazer antes. Que é entrar com a agulha em linha reta. Ó, então, você já vê a diferença. Vou fazer, ó, primeiro uma linha reta, que eu preciso fechar aqui esse ponto, ó. Então, ó, vê como fica bem aberto os furinhos. E agora sim, nós começamos a fazer o bordado. Então, desse ponto, ó, de baixo para cima. Voltando aqui, agora é o mesmo passo a passo, ó. De baixo para cima. Então, agora como os furos já estão mais abertos, também a visualização do ponto que você vai fazer é mais fácil. Então, agora a gente vai fazer mais umas 2 ou 3 carreiras aqui juntos, apenas para ver aquela lateral, aquele detalhe da lateral. Então, você já começa a perceber, ó, como fica aberto, mais aberto os furinhos. Chegando aqui, ó, no final. Ó, cheguei na carreira que eu vou fazer agora a linha reta. Quando eu for fazer a linha reta, primeiro, ó, eu vou entrar num furo em linha reta e vou sair no outro. Então, essa você pode já deixar, ó. Sua agulha vai ficar nessa posição. Só que antes de você passar a agulha, você vai passar a linha por baixo dessa tema antes aqui, ó. Antes de onde você vai bordar. Passa por baixo dela. Depois que você passou por baixo, volta a agulha naquela mesma posição que você já ia fazer. Volta no mesmo lugar. E agora sim você faz o ponto. Fez esse ponto, de novo, ó, você tem que fazer a linha reta para fechar esse espaço. Vamos para a esquerda. Então, a esquerda é de cima para baixo. Então, quando você faz esse ponto reto, ó, fica bem aberto também esse canto. Então, de novo, vou fazer aqui o bordado. Vou fazer rapidinho, porque agora já ficou fácil essa parte. Então, só para a gente repetir aquelas laterais para ninguém ficar com dúvida. Eu quero que fique uma aula bem fácil de vocês acompanharem, todo mundo aprenda. Então, quem é iniciante, eu quero que depois dessa aula consiga fazer os trabalhos. Então, lembrando, depois pode mandar foto para mim do trabalho pronto. Eu adoro ver o trabalho de vocês. Vocês fazem trabalhos lindos. Então, podem continuar mandando as fotos. Quando publicarem, continuem me marcando para mim ver como vocês montaram o desenho de vocês. Então, aqui, ó, chegando no final. Então, de novo, a gente vai fazer aquela passagem da linha. Fiz aqui o último ponto, agora eu vou fazer a linha reta. Então, de novo, vou tirar aqui de baixo a outra ponta da toalha. Vai aparecer bem aqui a toalha rosa mais escura. Quando eu preciso primeiro fechar esse ponto. Então, vou fechar, ó, e vou sair por debaixo. Fechei. Agora, eu preciso vir aqui para baixo para começar a fazer a outra carreira. Então, vou fazer esse ponto só para vocês perceberem a diferença. Se eu fizer direto, olha como fica o furo aqui de cima. Eu fechei em cima, fechei embaixo. Só qual a diferença que fica do ponto de cima.
Então, é essa a diferença que eu tô falando para vocês. Vou voltar, vou desfazer esse ponto. Antes de fazer esse ponto e fechar esse ponto de baixo, você passa por baixo dessa tema aqui, ó. Essa tema que fica mais próxima aqui onde você está com a linha. Primeiro passa por baixo dela. Agora você faz aquele ponto. Então, ó a diferença aqui que fica. Agora faz o ponto em linha reta. Então, ó a diferença já aqui que fica, ó, parece bem já o furinho. Fez esse ponto em linha reta, agora de novo, nós vamos para a direita. Direita é de baixo para cima. Então, a partir desse ponto mesmo que você está. De baixo para cima, de baixo para cima, então do mesmo jeito. Então, vou rapidinho aqui, vou fazer até o outro lado, a gente faz junto de novo o outro lado. De novo, ó, cheguei no último ponto, o ponto lá do canto. Então, de novo, ó, primeiro eu preciso fechar esse ponto. Quando eu fechar, já saio do ponto de baixo. Então, aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Quando eu saí do ponto de baixo, olha o que aconteceu. Esse furo aqui, ele ficou fechado com a linha. Então, para não acontecer isso, voltando, ó. Para não acontecer isso, você primeiro passa por dentro dela. E agora faz o ponto que você já ia fazer. Que você entrou no furo e saiu no outro. É o mesmo ponto que eu tinha acabado de fazer. E que ficou aparecendo a linha dentro do furo. Olha agora como ficou. Então, olha a diferença de ponto. Então, é só você fazer isso. Quando chegar no ponto que você fizer de ficar aparecendo aquela linha, passa por baixo dessa tema aqui, que o furinho ele fica certinho. Então, agora eu preciso primeiro, ó, fechar esse ponto. Então, ó, venho em cima. Como eu vou para a esquerda, é de cima para baixo. Então, ó como fica daí certinho, não fica aparecendo aquela linha. Então, agora eu acho que deu para todo mundo entender. A gente vai fazer esse mesmo passo a passo, seguindo todo o trabalho. Então, sempre da esquerda é de cima para baixo, da esquerda para a direita, de baixo para cima, do mesmo jeito que a gente já vem fazendo. Chegou no final, passa por baixo da trama aqui para esconder sempre aquele fiozinho. O passo a passo é sempre o mesmo. Então, agora eu vou terminar essas carreiras e volto na última para a gente fazer juntos também, ó. Tá vendo que aqui também ó, tem o fio escondendo o furo? Então, a gente volta nessa última carreira para a gente fazer juntos essa última parte. Aqui eu já adiantei um pouco as carreiras, vou fazer com vocês mais uma vez, porque eu sei que esse canto aqui é o lugar que vocês vão sentir um pouco mais de dificuldade. Então, vou fazer mais uma vez aqui junto com vocês, já terminando aqui as últimas carreiras. Estou vindo para a direita, então de baixo para cima. Então, ó, mostrando mais uma vez aquele canto para quem ainda ficou com dúvida. Faço o último ponto, ó, de baixo para cima. Cheguei no canto. Vou terminar o canto em linha reta. Quando eu fizer a linha reta, ó, você percebe que eu entro a minha agulha para sair no outro ponto. Então, esse é o correto. Quando você tiver dúvida, é só você fazer esse mesmo desenho. Eu preciso fechar aqui essa linha. Então, a minha agulha tem que entrar aqui para essa linha fechar. Então, ela vai entrar aqui e vai sair na linha de baixo para mim continuar a próxima carreira. Então, antes de você passar essa agulha por esse ponto, você vai pegar essa trama que está mais próxima aqui da ponta da sua agulha. Passa por dentro dela. Primeiro só passa. Agora você volta naquele mesmo lugar. O lugar que você ia fechar esse ponto e ia sair na carreira de baixo. Ó. Então, essa é a única diferença. Ó. Voltei para o mesmo lugar. Só que antes de puxar a agulha, eu passei pela trama. Aí você percebe que essa trama que eu vou bordar agora essa carreira, ó, ficou sem linha. Então, é só você fechar essa trama, ó, então venho em cima para a linha fechar. Depois que eu fechei essa trama, agora eu vou para a esquerda. A esquerda é de cima
para baixo. Então, eu já começo a fazer o ponto, ó. Quando eu puxar, ó, essa linha já vai fechar, ó. E agora, continua fazendo ponto. Então, é só você colocar a agulha na posição que você vai fazer o próximo ponto, ver a trama que está mais próxima, passar por dentro dela e depois fazer o mesmo ponto que você já ia fazer antes, para você conseguir fechar os dois lados. Então, depois vem fazendo aqui os pontos, então para a esquerda, ó, de cima para baixo. Vou chegar no canto de novo para você ver. Então, aqui os últimos pontos. Ó, vou chegar de novo, ó, lá no canto. Quando eu chego nesse canto, primeiro eu tenho que fechar a parte de cima. Então, venho e fecho. Aqui você percebe, diferente do outro lado, a minha agulha fica em cima. Então, como da direita para o lado direito a minha agulha é de baixo para cima, quando eu fizer isso, ó, eu já vou fechar aqui a lateral. Só que se eu fechar agora, vai ficar aquela linha, ó, vou até puxar para vocês verem. Ó. Se eu fizer direto, ó, a diferença desse furo para os outros. Então, essa vai ser a diferença, ó. Todos os outros, ó, ficam bem abertos, não tem linha dentro. Quando você chega nesse, ó como fica diferente, ó. Então, para não acontecer isso, é que a gente faz essa passagem. Lembrando que é só se você não gostar, eu não gosto de ver esse detalhe. Se você não se importa, você pode fazer direto. Então, o que eu fiz? Eu fechei em cima. Quando eu venho embaixo, ó, é só eu fazer isso, ó. Venho embaixo, saio no próximo ponto, que essa linha aqui já vai ficar fechada. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que antes de fazer isso, ó, eu passo por baixo dessa última tema aqui, ó. Que é a tema mais próxima de onde eu estou com a linha. Só passar por baixo dela. Mais nada, ó. Passou por baixo, agora você faz o que você já ia fazer. Entra não ia passar por baixo, ó. Você ia passar por cima, ia sair no ponto aqui de baixo e já ia continuar fazendo os pontos de novo. E olha a diferença que dá. Ó como o furo fica aparecendo bem. Então, de novo, essa última carreira, então indo para a direita, ó, de baixo para cima. Quando você chega nesse furo, quando você chega nesse ponto, ó, você percebe que na parte de baixo, ó, do mesmo jeito, ó como a linha passa por cima do furo, ó, e fecha ele. Então, quando você for fazer esse ponto, você primeiro, ó, passa por baixo, ó, empurra essa linha para cima, ó, e entra com a sua agulha por baixo do furo. Que daí a sua linha vai ficar empurrada para cima, sai, ó, em diagonal. Quando você puxar, ó, ele formar o furinho certinho. Então, desse jeito você vai fazer em todos os lugares, ó, que estiver fechado, ó. Então, aqui também, ó, aqui tá reto. Então, de novo, ó, empurra essa linha para cima, ó, passa a agulha por baixo e já sai em diagonal para fazer o ponto. Ó, o próximo ele já está aberto, então não tem problema, não tem fio passando aqui. Vai ser um sim ou não. Aqui também, ó, fechado. Então, empurra e já sai em diagonal. Então, ó, como fica mais bonito o seu ponto, né? Então, são detalhes pequenos que você vai usar, que vai deixar o seu trabalho com uns detalhes mais bonitos. Então, depende aí do gosto de cada uma. Se você achar que não precisa fazer isso, não tem problema. Então, ó, cheguei aqui em mais um ponto, ó. Então, de novo, ó, empurro, passo por baixo, saio no outro ponto, e ó, como dá a diferença, ó, está dessa maneira. Ó como fica daí. Então, estou tentando mostrar aqui bem devagar. Quem estiver começando agora, sentir um pouco de dificuldade, faça um teste primeiro em outro tecido, para depois você bordar na sua toalha. Daí você já borda com um pouco mais de certeza, um pouco mais de firmeza aqui na hora de bordar.
Então aqui, ó, terminei, ó, como fica bonito. Um trabalho bem bonito. Vou fazer aqui o arremate. Ó, estou perto aqui da bainha, então eu posso já fazer aqui o arremate passando a linha por dentro da bainha. Ó, bem simples, ó. Ó, já fica fácil. Pode fazer um nozinho, pode passar por uma carreira e depois voltar. Então aqui você vai escolher o detalhe que você achar que fica melhor. Cada um escolhe bem rente, cuidado para não cortar a toalha. A pontinha que aparece aqui é só você mexer a toalha, ó, que ela já entra no tecido, ó, não aparece. Então aqui está pronto o nosso detalhe. Deixa eu diminuir aqui um pouco, ó. Arrumando aqui para todo mundo ver bem. Então, ó, o detalhe de cá dos dois lados. Então, um detalhe bem bonito. Agora, nós vamos fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui no centro. Eu vou fazer esse mesmo detalhe nas outras, os dois outros triângulos. Então, de novo, vou pegar outro pedaço de linha. Comecei fazendo aqui, ó, no centro, a partir da ponta do ilhosa. Então, vou fazer a mesma coisa. Entro na ponta do ilhós, pulo um furo, saio no próximo. É o mesmo ponto que a gente fez na lateral. Passo a linha por dentro da argola. Vamos para a direita. Então, você entra nesse mesmo furo que você entrou, no de baixo. Em cima, ó, pula um furo, sai no próximo. Então, vai fazer isso uma vez, ó, depois de novo, ó, de baixo para cima. Ó, já cheguei na ponta do outro ilhós. Então, já acabei essa carreira. Então, vou fechar essa linha em cima. Então, fechei essa linha em cima, vou para a linha de baixo. E agora eu vou fazer o mesmo ponto agora para a esquerda. Só que antes, ó, eu vou fechar esse primeiro ponto em linha reta. E agora para a esquerda, ó, de cima para baixo, ó, pulando também um ponto. Do mesmo jeito que a gente fez nas laterais. De novo, ó, de cima para baixo, ó, cheguei no outro ponto. No ponto ilhós, então agora só falta eu fechar esse último ponto que eu fecho em linha reta. Depois que eu fiz os pontos em uma direção, de novo, vamos virar. Acabei de fechar esse ponto, então volto aqui para o canto. Nós vamos começar agora a fechar na outra direção. Então, primeiro, o ponto em linha reta, vou para a esquerda, então é de cima para baixo. Ó, já fechei linha reta, fecho aqui o segundo. Aqui é a linha reta. Quando eu for fazer esse ponto, é aquele mesmo ponto do canto, que eu vou subir e vou sair no próximo. Então, ó, aproximando aqui bem, ó. Só que se eu subir direto, vai ficar aquele fio que vai fechar esse furo. Então, antes de eu fazer esse ponto, ó, eu passo pela trama. E agora eu coloco a agulha na mesma posição que ela estava. E agora sim, ó, vai ficar aberto aqui o furo sem a linha passando. Então aqui para finalizar, a gente faz, ó, a linha reta para fechar esse canto. Já sai em cima, nós vamos para a direita. Então, ó, de baixo para cima. Em cima, ó, já é aquele ponto, ó, que tem aquela linha. Você tem que passar, ó, por cima. Para quando você fechar esse ponto, ó lá, ela puxar para baixo, ó, e ficar o buraquinho certo. Aqui, ó, fechando. E terminamos aqui em linha reta, ó. É o mesmo ponto, só que dessa vez a gente vai fazer poucas vezes. Depois que você fez o arremate dele, ó, é só você passar por baixo dessas tramas, ó, estou mais próximo. Você escolhe qual lado você prefere ir. Então, aqui eu vou passar por baixo das tramas, dos fios, ó, somente dos fios. Vou chegar aqui próximo ao ponto ilhós e vou fazer o meu arremate, ó, por baixo do ponto ilhós. Então, ó, arremate também bem seguro. Só fazer um pedaço, ó, contornando, ó. E aqui está pronto o nosso ponto. Corta
Próximo, então ó, já está bem preso aqui o arremate. Também, se você quiser fazer o nozinho, pode fazer, então você escolhe o arremate que você mais gostar. Então, vou fazer agora, mais uma vez, vamos fazer agora a nossa última flor para encerrar aqui nossa toalha. Então, do mesmo jeito, ó, começando da ponta, ó, desse ilhós, você vai entrar nesse furo, pular um, sair no furo de baixo. Ó. Passa por dentro da argola para fazer aqui o arremate de início. Ó. E agora, vamos para a direita. Então, na direita, ó, você é de baixo para cima. Lembra de pular um furo em cima também. A segunda vez, ó, de baixo para cima. Nessa segunda vez, a gente já saiu lá na ponta do outro ilhós. Então, agora é linha reta. Então, você vai fechar esse ponto, já pode sair direto no de baixo. E agora, a gente vai fazer o ponto para a esquerda. Então, a esquerda é de cima para baixo. Mais uma vez, ó, chegamos no último ponto. Se você já quiser, ó, você pode já virar agora. Daí agora você vai fechar aquele ponto, ó, ficou aberto aqui esse ponto, então você vai fechar ele. E já volta, ó, no canto. Ó. A gente já começar a fazer agora de pé. Então, o primeiro, o fio do canto. Então, a gente vai pegar... Vai fazer o primeiro ponto em linha reta. Vamos fazer para a esquerda, então, ó, de cima para baixo. E quando a gente fizer agora a segunda vez, ó, de cima para baixo, a gente já sai no canto. Quando a gente sair no canto, de novo, ó, você ia até aqui fechar esse ponto e já ia sair no de cima. Só que antes de você fazer isso, você passa por baixo aqui dessa trama. E agora sim, você entra num furo e sai no outro. Você vai fazer a mesma coisa que você ia fazer. A única coisa é que você para antes, ó, e passa por baixo dessa trama. Isso sempre depois que você virou o tecido. Você está bordando a segunda parte. Agora sim, eu fecho esse ponto e agora para a direita. Direita de baixo para cima. O de cima é aquele ponto, ó, que a gente tem que empurrar a linha, ó, passar a agulha na parte de cima. Então, ó, fechei aqui o primeiro, já estou com a minha agulha no alto, ó, onde agora eu vou fechar esse ponto. Então, faço linha reta de baixo, ó, para cima. Então, ó, já ficou certinho aqui meu furo. E agora é só encerrar aqui, fechando o último ponto. Então, fizemos a volta completa. De novo, vamos para o avesso. Pode escolher o lado que você preferir. Passa por baixo dos fios. E agora você pode fazer o arremate por baixo do ponto ilhós. Então, também, você escolhe o arremate que você mais gostar. Só passar por alguns pontos aqui embaixo do ilhós e já fica bem preso aqui, ó, o arremate. Então, aqui terminamos a nossa última flor. Então, espero que tenham gostado. Espero que consigam entender bem. Fiz bem devagar para todo mundo conseguir entender. Vou mostrar agora aqui como está nosso trabalho pronto. Então, assim que você finalizar os dois lados e também finalizar aqui o centro do ponto ilhoso, você vai ter esse resultado. Então, ó, trabalho bem bonito, bem diferente. Aqui, passei para vocês uma ideia, então você pode também fazer aqui uma variedade de desenhos. Você pode fazer aqui mais um triângulo de ilhós, ó, outro do outro lado, fazendo 5 triângulos e fazendo apenas esse detalhezinho no centro de cada um. Você pode não fazer o ponto ilhós e fazer o barrado inteiro da sua toalhinha de falso crivo. Pode fazer montagens como eu fiz. Então, aqui é só você usar a criatividade e a maneira que você acha mais bonito, que você acha que fica mais bonito no seu trabalho, de acordo com o seu gosto. Então, essa foi a nossa aula de hoje, a segunda parte para finalizar aqui nosso trabalho falso crivo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal para continuar acompanhando as aulas. Toda semana tem uma aula nova com técnicas diferentes. Convide as amigas para participarem com a gente. Se você tem amigas que gostam de bordar, compartilhe o vídeo com elas para que elas também possam aprender.
Então eu aguardo todas vocês no próximo sábado para mais uma aula. Tenham uma ótima semana e bons bordados para todas!